aula nós vamos ver os conceitos de entalpia e o conceito de capacidade calorífica. O que é entalpia? Entalpia, ela é uma medida também de energia do sistema, mas seria uma energia macroscópica total do sistema. Então, a entalpia, o H, é definido como U mais PV, ou seja, ela é um somatório da energia interna U mais o que a gente pode chamar de energia de volume, que é esse P vezes V. Então, essa é a definição da entalpia. E a gente pode escrever ela na forma diferencial. Então, se a gente diferenciar essa equação aqui, a gente vai ter que dH é igual a du mais, como esses P e V são variáveis, primeiro a gente mantém um constante e deriva o outro, que é o P dV, mais. Agora mantém o segundo constante e deriva o primeiro. Por isso que quando a gente deriva essa equação, o resultado é esse daqui, ó. dH é igual a du mais PdV mais VdP. Lembrando da primeira lei. O que dizia a primeira lei que a gente viu na aula passada? Que du é igual a dQ menos dW. Isso também pode ser escrito como du é igual a dQ menos PdV. Então, quando a gente percebe aqui, ó, que o dH, na verdade, ó, se a gente isolar o dQ, ó, dQ é igual a du mais PdV, que é exatamente o que aparece aqui, ó. Então, esse termo aqui, ele é o dQ, oriundo da primeira lei. Então, a forma diferencial da entalpia pode ser escrita assim: dH é igual a dQ mais VdP. Quando a gente tem um caso específico de transformação isobárica, que é quando a pressão é constante, né? Se a transformação é isobárica, o que a gente tem? dP igual a zero. Então, se dP for igual a zero, dH vai ser igual a dQ. E aí a gente tem dois tipos de reações químicas. Quando a reação química é exotérmica, é porque Q está saindo do sistema, né? O sistema está perdendo calor, a gente tem uma entalpia negativa. Quando a gente tem uma reação química endotérmica, que é quando o Q está entrando no sistema, o sistema está ganhando calor, a gente tem uma variação positiva da entalpia. E a capacidade calorífica, né? O que seria essa definição de capacidade calorífica? Que é esse C grandão aqui. É a quantidade de calor transferida ao sistema, que é o dQ, dividido pela variação da temperatura ocorrida. Ou seja, o dQ, né, em vários problemas, a gente consegue o cálculo do dQ a partir da primeira lei. Só para lembrar aqui, ó. du é igual a dQ menos dW. Então, em muitos problemas, a gente consegue descobrir o dQ pela primeira lei. Em outros problemas, a gente descobre o dQ utilizando a capacidade calorífica, porque vamos lembrar aqui, ó, dQ é igual a Czão dt. Então, vamos agora pensar em dois processos específicos, né? Quando a gente tem o processo isocórico, ou seja, quando o V é constante, e quando a gente tem o processo isobárico. Então, aqui é a primeira lei, ó. du é igual a dQ menos PdV, né? Porque, só para lembrar, isso aqui, ó, é dW. Né? Vamos isolar o dQ. Então, dQ é igual a du mais PdV. Se o processo é isocórico, ou seja, se não há variação de volume, dV é igual a zero. Então, isso aqui, ó, fica igual a zero. Portanto, dQ é igual a du. E quem é dQ? dQ é CV dt. Por que eu escrevi esse V aqui? Porque o processo é isocórico. Então, daí a gente tira que du é igual a CV dt. Eu mostrei aqui só para um processo isocórico. Eu não vou mostrar isso aqui para todos os gases, mas na verdade esse tipo de constatação ele vale para qualquer gás ideal. Então, independente se vai ser um processo isocórico ou não, sempre du vai ser igual a CVdt. Sempre. Por isso que em alguns exercícios, né, quando não há variação de temperatura, a gente já sabia, né, que se não há variação de temperatura,
a agitação das moléculas não varia, portanto, não há variação da energia interna. Mas agora a gente sabe isso aqui por meio de uma equação matemática. Se não há variação de temperatura, ou seja, se dt for igual a zero, du também será igual a zero. Então, isso aqui vale sempre. Muito importante lembrar disso daqui. Agora, vamos pensar também no processo isobárico. Quando a gente pensa no processo isobárico, vamos agora relembrar o slide anterior, que só para subir o slide anterior, que é isso aqui, ó, dH é igual a dQ mais VdP, que era o conceito, né, de entalpia. Então, ó, dH é igual a dQ mais VdP. Se o processo é isobárico, a gente vai ter dP igual a zero. Portanto, a gente vai ter, né, isso aqui vai ser igual a zero, dQ vai ser igual a dH. E quem é dQ nesse processo isobárico? É igual a Czão P dt. Portanto, tanto para um processo isobárico como para qualquer outro tipo de processo, dH sempre vai ser igual a Cp dt. Né? E se o processo for isobárico, dQ é igual a Cp dt. Se o processo não for isobárico, dQ sempre vai ser igual ao C dt. Né? Mas aqui, esse dH igual a Cp dt equivale sempre para qualquer gás ideal. Então, uma vez que a gente, né, tem isso como agora mais uma equação que a gente tem que lembrar sempre. Então, ó, PV igual a nRT, a primeira lei, né, du igual a dQ menos dW, que o dW é PDV. Agora a gente tem que dQ é igual a CdT, du é igual a CVdt e dH é igual a CPdt. O tempo todo a gente vai precisar lembrar dessas equações para utilizar elas nos exercícios. Então, vamos resolver alguns exercícios para a gente ver como reconhecer os enunciados, saber usar todas essas equações que estão sendo acrescentadas no nosso dia a dia na termodinâmica. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer é o exercício 2.1 do livro. Então, aqui são os dados do exercício. Então, ele fala que tem 1 mol de um gás ideal a 27 graus Celsius, então 300 Kelvin, que se expande isotermicamente, ou seja, a temperatura é constante, contra uma pressão externa de 1 atmosfera, até duplicar o seu volume inicial. Calcular o calor necessário para manter a temperatura do gás, ou seja, ele quer saber o Q ou dQ, sabendo que a pressão final é 1 atmosfera. Então, ele quer saber o quê? Primeira coisa que a gente pensa aqui é, vamos usar a primeira lei para resolver esse problema, né? Com esses dados a gente vai conseguir. Por quê? Primeiro, ele acabou de dizer aqui que a temperatura não varia. Então, a gente já sabe, né, relembrando, quem é du? Vou até botar em outra cor aqui. du sempre vai ser igual a CVdt. Então, se é um processo isotérmico, dt igual a zero, portanto, du igual a zero. Então, a primeira lei, du é igual a dq menos dw, é igual a zero. Portanto, dq é igual a dw. E esse trabalho, né, que acontece a uma pressão externa constante, ele é resolvido da seguinte forma. Integral da pressão externa dV. Então, dQ vai ser igual a pressão externa vezes VF menos VI. Sendo que a gente sabe, né, que ele fala que VF é igual a 2VI. Então, dQ é igual. Quem era a pressão externa? 1 atm vezes o VF é 2VI menos VI. Então, dQ é igual a 1 atm vezes VI. Então, a gente precisa perceber agora que a gente tem que saber quem é o VI. Assim que a gente descobrir quem é o VI, a gente consegue calcular o dQ. Para a gente descobrir quem é o VI, a gente tem que usar PV igual a nRT. Então, nós temos a temperatura inicial, temos o N, temos o R, falta a gente saber a pressão inicial, porque a gente não foi dada a pressão inicial, o que foi dado foi a pressão final e a pressão externa, que não tem a ver com o sistema, né? Então, primeiramente, a gente vai perceber que, né, se a temperatura é constante, a gente simplesmente pode usar aqui, PI, VI é igual
PF, VF. Quem é VF? Vamos logo escrever aqui, 2VI. Com isso facilita muitas coisas, porque o VI corta com VI e a gente percebe que PI é igual a 2 vezes PF, ou seja, 2 vezes 1. PI é 2 ATM. Uma vez calculado o PI, agora a gente consegue calcular o VI. Assim, ó. Né? VI é igual NRT sobre PI. Então, VI é igual N é 1, R 0,082, T é 300 e PI a gente acabou de calcular que é 2. Resolvendo isso aqui, lembrando, a pressão está em atmosfera. Eu estou usando o R do atmosfera litro. A resposta do meu V, né, VI, vai ser em litros. Então, resolvendo isso daqui, vai dar 12,3 litros. Então, eu passo esse valor para cá. Portanto, dQ é igual 1 vezes 12,3, 12,3 atmosfera litro. E aí a gente utiliza a transformação de atmosfera litro para joule. Uma atmosfera litro é igual a 101,3 joules. Então, fazemos uma regra de 3, 12,3 está para X. Portanto, dQ em joule vai ser igual a 1,25 vezes 10 a 3 joules. Podemos deixar assim em joules mesmo, ou a gente pode escrever isso aqui de uma forma até mais elegante, que é em quilojoule. Então, dQ é igual a 1,25 quilojoule, porque quilo é 10 elevado a 3. Então, essa aqui é a resposta final dessa questão. Agora a gente vai calcular a questão 2.2 do livro também. Que é essa daqui. Então vamos lá. O que a questão 2.2 fala? Que os dados já estão aqui. Tem um recipiente de volume igual a 1 litro, que tem um gás A, numa pressão A de 1 atmosfera e na temperatura A de 27 graus Celsius, que é o mesmo que 300 Kelvin. E tem um segundo recipiente que tem um gás B de volume 3 litros, a pressão de 2 atmosferas, na temperatura também de 27 graus Celsius. Então, os dois recipientes são conectados mediante um volume desprezível. Né? E ele quer saber qual a variação de entalpia e qual é a pressão total da mistura. Então, aqui vamos relembrar o conceito de entalpia. Para a gente calcular DH, é só a gente lembrar que sempre DH sempre é igual a CP dt. Se a gente misturou dois gases, eles tinham a mesma temperatura, após a mistura, a temperatura não vai variar. Né? Então, a gente já sabe que dt é igual a zero. Se dt é igual a zero, a gente sabe que o dH também vai ser igual a zero. Então, a primeira resposta é essa. Quanto é o dH? dH é igual a zero. Não tem variação. E quem é a pressão final? Aí a gente pode tirar a pressão final do conceito de H. Quem é o H puro, né? Sem ser na forma diferencial. O H, ele é igual a U mais PV. Então, vamos pensar no antes e no depois da mistura, né? Porque a gente sabe que não ocorreu variação de entalpia. Dizer que dH é igual a zero é a mesma coisa que dizer que a entalpia inicial era igual à entalpia final. Quem era a entalpia inicial? Ou seja, antes da mistura, a gente tinha a entalpia do gás A, a entalpia do gás B. E aqui a gente tem a entalpia da mistura. A entalpia A era o quê? Energia interna de A mais PA/VA. Do gás B, energia interna de B mais PB/VB. Portanto,
A soma disso aqui é a entalpia inicial. Ou seja, quem é a entalpia inicial? O A mais o B mais PaVa mais PbVb. Isso aqui é a entalpia inicial. E a entalpia da mistura, né, que é a entalpia final, né? No que a gente misturou todo mundo, isso aqui ficou o seguinte. A gente sabe também que não tem variação de energia interna, porque se não tem variação de temperatura, também não tem variação de energia interna, por causa disso, ó. Du é igual a CV dt. Se dt é zero, du também vai ser igual a zero. Então, a energia final é a mesma coisa da inicial. O A mais o B mais. Agora a pressão final, que é que a gente quer descobrir, que é a pressão da mistura, pressão final, vezes o volume final. Quem é o volume final? É o somatório dos volumes iniciais, porque o enunciado falou que os recipientes eles foram conectados por um volume desprezível, ou seja, o volume final é só VA mais VB. Não dá para levar em consideração o volume da conexão. Isso daqui é o HF. Se não há variação de entalpia, HI é igual a HF. Então, agora a gente bota todo mundo, escreve todo mundo um do lado do outro. Isso, assim, ó. HI. O A mais o B mais PaVa mais PbVb é igual o A mais o B mais PF vezes VA mais VB. Agora podemos fazer as simplificações. A gente pode cortar esse UA com esse UA e esse UB com esse UB. Então, reescrevendo isso daqui, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar assim, ó. PaVa mais PbVb é igual a PF vezes VA mais VB. Então, agora a gente consegue isolar o PF antes do igual, que é quem a gente quer descobrir. Então, PF é igual PaVa mais PbVb dividido por VA mais VB. Agora a gente consegue calcular a pressão final, porque a gente tem todos esses valores no enunciado do problema. Então, eu vou deixar todos eles nas unidades de medida padrões mesmo, na atmosfera e litro, porque depois tudo vai cortar, né? Então, quem é PA? PA é 1 atmosfera vezes quem é VA? 1 litro mais quem é PB? 2 atmosferas vezes VB, 3 litros, dividido por VA, que é 1, mais VB, que é 3. Então, fazendo essa conta, a gente vai perceber que PF é igual a 1,75 atmosferas. Então, a gente tem que perceber que quanto mais equações a gente vai conhecendo, mais formas a gente tem de resolver as questões. Então, uma questão, às vezes, que é para calcular a pressão, a princípio você pensa assim, eu vou usar só PV igual a NRT. Mas aí não dá, porque está faltando algum outro tipo de informação. Então, a gente tem que perceber, será que não sai usando a primeira lei? Será que não sai usando a entalpia? Porque alguma dessas saídas eu vou ter para calcular a minha pressão final. Nesse caso, desse exercício, a pressão final ela saía por essa análise de entalpia. A gente, igualando a entalpia inicial e a entalpia final, a gente consegue chegar nesse valor da pressão final, que é o objetivo do problema. Agora nós vamos fazer o exercício 2.3 do livro. Tá aqui. Não, tá aqui não, tá aqui. Então, esse exercício 2.3... o problema já diz que considere o calor específico CP do ferro, ou seja, CP, quando tem esse P aqui, né, significa que é o calor específico.
a pressão constante, né? Então, esse CP ele fala que é 0,12 calorias por grama por grau Celsius. Então, ele quer saber a variação da energia interna e a variação da entalpia. Na verdade, eu acho que eu até cortei aqui. Eu acho que eu pedi para calcular somente a variação de entalpia. Nem queria que calculasse a variação da energia interna, só a variação da entalpia. Tá? Qual é a variação da entalpia? Nesse processo que se resfria de 102 graus Celsius, que é esse 375, a 23 graus Celsius, que é o 296. Ele deu a massa do ferro igual a 150 gramas e a pressão constante de 1 atmosfera. Por isso que ele deu CP, porque esse tipo de resfriamento está acontecendo a pressão constante, né? Então, vamos lá. Então, como é que calcula o DH? Simples. DH é igual a CP dt. Só que a gente viu que DH é igual a CP dt, mas ser grande. E aqui ele não deu a capacidade calorífica, ele deu calor específico. Então, como que a gente transforma um para o outro? Então, vamos lembrar sempre o seguinte: o C grande, ele é igual ao MCzinho. Se o calor específico tiver uma unidade de medida de massa no denominador. Se ela tiver um mol no denominador, o C grande é igual a NCzinho. Normalmente esse Czinho que tem massa no denominador a gente chama de calor específico, e o Czinho que tem mol no denominador a gente chama de calor específico molar. Então a única diferença entre eles é que a gente tem que multiplicar o calor específico pela massa para ter o resultado correto, ou a gente vai ter que multiplicar o calor específico molar pelo número de mols. Nesse caso é pela massa, né? Então, DH é igual a Czão PDT. Então, a mesma coisa aqui, DH é igual a M Czinho P dt. Então, DH igual. Então, a gente tem sempre que perceber qual é a unidade de medida do denominador do Czinho. É gramas? Então, a massa também tem que estar em gramas. Que tá vendo? 150 vezes 0,12 vezes aqui, ó, 296 menos 375. Então, isso aqui vai dar negativo. Então, DH vai ser igual a 150 vezes 0,12 vezes menos 79. Então, DH vai ser igual a menos 1.422 calorias. Então, por que calorias? É porque o grama vai cortar com a grama e esse grau Celsius vai cortar com essa unidade de temperatura, que por mais que esteja em Kelvin, quando a gente calcula o delta em Kelvin é o mesmo valor que o delta em Celsius. Então, esse Celsius vai cortar também com isso daqui. Então, a única unidade de medida que vai sobrar vai ser a calorias. Por isso que é menos 1.422 calorias. Se você quiser passar para joule ou a resposta estiver em joule, você quiser comparar com o livro, é só transformar de caloria para joule. Então, uma caloria é 4,186 joules. Então, você faz a regra de 3, a gente também percebe que isso aqui é a mesma coisa aqui. Menos 6 vezes 10 a 3 joules, ou seja, menos 6 quilojoules. Pronto. Agora vamos fazer o último exercício, que é o 2.13a, que está na apostila de exercícios. Que está aqui, 2.13a. Então, aí na apostila, o enunciado diz o seguinte: que tem 3 mols, que N igual a 3, que são aquecidos a uma pressão constante de 3,25 atmosferas. Botei constante aqui para a gente lembrar que o processo é isobárico. E a gente tem um aumento de temperatura de 260 para 285 Kelvin. E ele deu a capacidade térmica molar, ou seja, na verdade, quando ele fala capacidade térmica molar, tá vendo? Tem um mol no denominador. Isso é um Czinho, tá? É um Czinho. A gente tem que lembrar de multiplicar esse Czinho pelo número de mols.
Esse Czinho, a pressão constante é 29,4 joule por mol Kelvin. Então, ele quer saber quem é dQ, dH e du. Então, vamos lá. Vou virar aqui a folha. Vamos começar pelo dH. dH é igual Czão P dt. Então, é a mesma coisa que N, Czinho P dt. Então, ó, só o dt aqui eu já vou até calcular, ó, 285 menos 260 é 25 Kelvin. Então, dH é igual a 3 vezes 29,4 vezes 25. Então, o dH vai ser igual a 2.205 joules, porque a gente vai ser essa unidade de medida aqui, ó, joules. Que a gente pode também escrever como 2,2 kJ. Então, isso aqui é a primeira parte, que é o dH. Né? Agora, para calcular o du, né? Aliás, eu acho que tem até como calcular o dQ, que sai automaticamente, né? Se o processo é isobárico, a gente sempre vai ter, né, dQ igual a dH. Sempre. Sempre no processo isobárico, dQ igual a dH. Então, esse mesmo valor aqui também é dQ. Então, agora a gente precisa calcular o U. Aí, a primeira coisa que a gente pensa é, vamos usar a primeira lei. Só que não tem como a gente calcular assim com facilidade, olhando, não tem como calcular o dH, né? Como que a gente vai saber que os volumes, tem como sair mais fácil esse U. Como? Pela definição de entalpia. Então, qual que é a definição de entalpia? Vou até trocar aqui de cor. A definição de entalpia é H é igual a U mais PV. Então, U é igual a H menos PV. Pô, mas esse V apareceu de novo aqui. E eu não queria que ele aparecesse porque eu não tenho nenhuma medida de V. Mas tudo bem, porque o PV é igual a NRT. Sempre PV é igual a NRT. Então, eu posso substituir isso aqui, ó, U é igual a H menos NRT. Então, agora vamos escrever isso na forma diferencial. du é igual a dH menos NRT. Até para diferenciar, ela é mais fácil, porque tudo isso aqui é constante, NR é constante, então a única coisa que fica variável nesse termo é o T. Então, agora é só a gente substituir, né? Ó, du é igual. Quem é o dH? Vou colocar em joules, tá? 2.205 joules menos o N é 3, o R de joules é 8.314 e o DT é 25. Portanto, fazendo essas contas, a gente vai chegar a um DU igual a 1.581 joules, que a gente também pode escrever como 1,6 kJ. Então, saiu com muito mais facilidade do que se a gente fosse tentar calcular todos os volumes para calcular o trabalho, para chegar no DU. Então, a gente conseguiu cortar bastante caminho usando a definição de entalpia. Então, esses foram os exercícios que eu separei para fazer de exemplo. Qual que eu quero que vocês façam em casa? Então, para casa. 2.13b da apostila, que é muito similar a esse último que eu fiz, 2.13a. E do livro, são vários do livro. Então, lembrando que o conhecimento é acumulativo. Então, vai ter hora que vocês vão usar muito definição de entalpia, outra hora vocês vão usar a primeira lei, porque vocês vão ter que aprender a usar em conjunto todo esse conhecimento que está sendo acumulado. Então, agora a lista sobre o assunto é o 2.12, 2.16, 2.17, 2.22, 2.24, 2.27, 2.40, 2.46 e 2.51. Tentem bastante, o livro tem resposta final, então dá para saber, né, se no final das contas a gente acertou ou errou. E qualquer dúvida, falem comigo.